Buenas noches. Dani, e aí? Só assim, né? Só esperar a nossa convidada Amanda, nossa ilustre Amanda. E a gente já, boa noite aí, Cristina. Tá, pode deixar. Só mais um minutinho que a gente já começa. E eu vou tirar esse filtro daqui. Ei, Doutora Amanda, tudo bem? como é que tá? E aí, tudo tranquilo? Deixa eu tirar, eu pus um filtro aqui, cara, que eu não tô sabendo como é que eu tiro agora. Tô vendo aí Enfim, esse fio. achei. Pera aí. Pronto. E aí, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tamo aí, né? Nessa... O clima não é bom, né? Mas a gente está bem, a saúde está bem, o trabalho tá indo, né? É, Mas tem que ter aquela tô ali empatia geral, né? e dá um jeito de ver esse copo meio cheio, né, André? Porque se a gente É, foca pois no é, difícil de atravessar, é um momento é, fácil, pode ter uma visão romântica das coisas, precisa buscar exatamente. saudáveis para viver isso tudo que tá passando, né? É, tem gente que fala, ah, lado bom da crise. Cara, como é que tem lado bom com 50 mil pessoas morrendo e 1 milhão pegando uma doença medonha? Você tem aprendizados, né? Você tem aí Cada processos, né? Mas lado bom é foda, né? é, Então, tem algum isso aí. seja um pouco do que a gente vai falar hoje que tem a ver com o aprendizado, né? E aí a crise Isso, é. potencializa alguns mas dá para falar que é bom, né? Porque, enfim, Pois é. tá muito difícil para todo mundo. Ó, a internet, a internet já começou a dar uma picadinha. Se a sua ontem com a Andresa foi um caos, caiu várias Eu, vezes. É, se para você ficar eu tenho, ruim, a gente vai tentando, eu boto no 4G. Aqui com medo, porque ontem foi quase. Puta, não deu para engatar 10 minutos, que aí caía. Caía, eu vi travava, ficava mudo. ontem, né? Eu acompanhei, eu não vi na hora, porque eu tava terminando umas demandas de trabalho, mas eu vi depois e falei, gente, que dificuldade, tá? É. Porque tá junto. Ó, nós estamos com a Márcia aqui, o Giovanni Bevilacqua. Isso aí. Fora os dois. Vamos lá, deixa eu te apresentar aqui. E aí você me complementa o que eu não falar certo, tá? Me corrija e me complementa. Mas eu trabalhei com a Amanda no Sebrae aí um tempão, né, Amanda? Sempre na área lá de gestão de pessoas. Eu devo falar várias vezes nomes mais old school aqui, gestão de pessoas, RH, mas a gente sabe que a pegada é outra, mais moderna, né? Mas enfim, a gente trabalhou um bom tempo, a Amanda chegou à gerência lá da gestão de pessoas no Sebrae Nacional, uma liderança bem bacana, mas aí resolveu encarar novos desafios, né? E aí foi dar aula, hoje está gerenciando a gestão de pessoas na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Então você vê ela por aí, palestra, aula, curso, e lá na BDI, enfim. Então, estava fuçando no seu Instagram, tá cheio de coisa legal, produzindo conteúdo, né, também. E essa é a pegada. Então, se eu esqueci de alguma coisa, complementa aí, que a gente já levanta a bola aqui para o nosso tema, que é atitudes
habilidades e atitudes, né, fundamentais em momentos difíceis. Talvez não só essa crise, né? Essa crise ela tem um elemento que é assim, você tem a crise econômica, que os empresários estão aí malucos. Mas você tem a crise da saúde, né? Muita gente preocupada se vai viver, né? As pessoas mais idosas, com morbidade, doente, hipertensão, todo mundo num clima muito ruim. Então são duas camadas de crise que os empresários, todos os cidadãos têm uma camada e os empresários têm duas camadas. Empresários, pessoas com seus empregos, né, e tal. Então ela é mais diferente. Mas vamos falar não só desse momento, mas momentos difíceis no geral, né, pelos quais os empreendedores passam, para a gente tentar dar um serviço aqui bem legal. Beleza. Faltou alguma coisa na sua... Você quer Nada. dar um... Não? Não, é assim, essa minha transição de carreira, essa minha mudança, tem tudo a ver com o processo de comigo, né? Que é um cuidar de pessoas que eu primeiro mesmo comigo, e aprofundar o autoconhecimento Sim. e, lógico, planejamento para eu poder fazer essa transição. Não posso ser conta, ela é implacável. Então, fiz um planejamento para essa mudança. E essa é uma das competências que a gente vai falar, da questão da adaptabilidade. Para Então, isso é importante. Mas você foi perfeito aí na descrição. Foi. Eu sou mãe da Bia. Então, essa é um papel importante, meu. Boa, beleza. Ó, para mim, seu áudio tá picando. Queria que alguém que está assistindo a gente aí se falasse se tá picando, se tá picando também, que aí é um problema do seu. Ah, áudio picotando, o Enivaldo falou aqui. Talvez seja do seu, tá? Só para a gente ir monitorando isso aí. Me fala. Então vamos lá. Para a gente levantar uma bola aqui, eu já vou entrar de canela no nosso título. Tem uma pautinha aqui com você. Mas assim, já de primeira, né? Qual que é o grande aprendizado que sai, aí falando desse momento, sua experiência, seu convívio, né, suas relações aí profissionais e pessoais, qual que é o grande aprendizado até o momento nessa crise, esses dois níveis que eu te falei, que a gente comentou aqui, que você tem uma preocupação com sua saúde e você tem uma preocupação com a sua vida, com a economia, com a sua vida econômica, né? Quando você junta esses dois, o que que tá brotando aí, Amanda? André, eu acho que assim, eu colocaria um outro elemento, que tem a saúde física, mas tem uma questão muito relevante que é a questão da saúde mental. Sim, Né? claro. Sim. Foi feita uma pesquisa na China há algum tempo, depois que eles passaram pelo pico, entrando na normalidade. Eu não sei nem se a gente pode usar esse termo, normalidade. Uhum. Mas o grande desafio das áreas de recursos é cuidar da saúde mental dos colaboradores. Então, Sim. eu acho que econômica, tem a questão da saúde física e tem a questão da saúde mental dos colaboradores, né? Eu acho que esse tem sido um grande gargalo. A gente não pode cair na crença de que quando passar esse momento, isso vai ter dado, a gente vai colher consequências dessa grande pandemia e a gente vai precisar, então, apurar o olhar para as pessoas, né? Consiga construir ambientes em que as pessoas possam se sentir bem, possam se sentir seguras, né, para que elas estejam mais saudáveis para a intenção. E vai vir também das pessoas esse processo de criar novas alternativas, de se conectar com coisas que a gente não fazia, de revisar o nosso modelo de negócios. Isso vai vir das pessoas, mas as pessoas elas conseguem chegar nesse nível de idade quando se sentem cuidadas, quando elas estão. Não é uma lógica de benevolência ou de bonzinho, não. É uma lógica de olhar para cada colaborador e trazer uma gestão personalizada desse funcionário. Quando eu falo isso, André, é em qualquer nível, tá? Você pode pensar num negocinho ali, num dono de uma padaria ou num cara que trabalha numa grande empresa. São pessoas, é tudo gente. Então, né, pegando esse gancho, você falou em
recursos humanos, em área de recursos humanos, mas para pequenas empresas, isso que você está falando vale para os donos, né? Os donos Sim, têm que trazer, têm que exercer esse mindset aí para poder. E não é benevolência, né? É felicidade, gera produtividade, né? Então é uma coisa que está engatada na outra. essa equação, ela é sensacional, assim, porque é uma equação, a gente não pode pensar só na questão do lucro. A questão do lucro, durante muito tempo, isso funcionou muito bem. Eu vou trazer até um dado aqui para vocês super relevante. Primeiro, assim, a gente tem um evento, uma instituição promove um evento que é do Fórum Econômico Mundial. Esse ano foi em janeiro, né? E nesse grupo de pessoas, de economistas, de, enfim, personalidades aí que estão construindo conhecimento, existe uma temática que versa sobre o futuro do trabalho. E isso foi em janeiro. E o foco foi propósito. Foram os temas Deixa eu, centrais. deixa eu te interromper um pouquinho. Seu áudio está falhando muito. Ai, Sai e pede para entrar de novo. Vamos ver se melhora. E o pessoal que está aí, fica aí. aí, será que vai melhorar? Você botou no 4G? Botei. Ah, então vamos seguir, vamos ver. Então volta lá. Fora Economia Mundial, beleza? Então, a temática, as principais temáticas foram ética e propósito. Então, o mundo inteiro estudam esse novo mundo, né? E ele foi, não? Tá picando. Não, continua picando. Ah, Entra e sai. Eu acho que pode melhorar. Ontem melhorou com o Andrés um pouco. peraí, vou sair. Tá, então, tá? Tá. Segura aí, moçada. Segura aí. Estamos falando com a melhor profissional de RH de Brasília, do Distrito Federal. Brasília, entorno e tudo mais. Tá entrando. E aí, Vamos lá, vamos continuar e vamos ver se fica. é possível, né, André? Pois é. Bom, então, isso foi em janeiro, foi antes da crise do Covid mundial, né, antes de virar uma pandemia mundial, já é temática. E acabou de sair agora, a Deloitte, ela faz todos os anos um relatório chamado Tendências do Capital Humano. Esse relatório é para a área de RH e para os empresários, né? Tem que ler, porque faz todo o protagonismo do ser. E aí, eles fizeram uma lógica super bacana e que conectou muito com a questão. Então, eles fizeram o seguinte: 9 mil e qual é esse futuro do trabalho? O que vai ser, quais são as tendências, o que a gente está preocupado, o que a gente está. E eles fizeram lógica assim, eles trazem, olha, no futuro a gente tem que pensar em empresas sociais. O que é isso? Empresa está pensando se essa for a natureza no lucro, na questão da questão financeira, mas vai junto da missão dela. Além dessa questão financeira, ela traz uma questão de propósito, cliente, mas entrega de valor para o seu funcionário, porque se você não entregar valor para o seu funcionário, se você não pensar numa lógica de cuidar do seu funcionário, vai ser muito difícil colocar esse cliente na centralidade. E ele vai dar valor para a sociedade e para o ecossistema. Então, nesse conceito de empresa social, a gente tem 3 âncoras. Né? Então, ele fala assim: olha, organizações do futuro se conectem com essas 3, independente do tamanho da organização. A primeira é o propósito. Então, assim, dessa pesquisa, com 9 mil pessoas, 75% falaram: olha, esse senso de pertencer a alguma coisa maior do que eu é importante. E isso na crise, tá? Senso de que eu estou contribuindo com algo maior. A gente acompanhou algumas indústrias, algumas empresas que revisaram aí os produtos que elas faziam e elas começaram a trabalhar, por exemplo, produzindo álcool em gel, produzindo equipamentos para combate ao Covid. A gente pôde acompanhar mais o orgulho das pessoas que trabalhavam nessa empresa. Sim. Então, não
nessa lógica de que eu estou contribuindo para que eu possa ajudar a gente a superar essa crise. A outra âncora é a questão do potencial. E aqui a gente traz toda a amplitude do ser humano. Uma organização do futuro, se você quer ser uma organização que vai fazer sucesso no futuro, você precisa olhar para as pessoas de dentro da sua empresa e você precisa ajudar no processo de desenvolvimento. Você precisa garantir que os seus colaboradores eles são capazes e eles são capazes de construir junto com você esse futuro. Você não vai fazer isso sozinho, você vai fazer isso com as pessoas. Então, isso envolve esse olhar para as pessoas. E a terceira âncora é a questão da perspectiva, que você falou um pouco ontem com a Andresa. Então, é assim, eu preciso olhar, precisa ter um direcionamento. A empresa, ela precisa ter um olhar para o futuro, ela não pode ficar presa no agora. Então, eu dou o que a gente precisa fazer agora, mas eu já estou conectado com o futuro, né? Eu já estou entendendo que essa fluência digital ela é importante. Eu não tenho como sair da crise e falar, eu vou voltar tudo como era antes. As pessoas estão, né? Então, dentro dessa lógica, a gente amplia muito o que a gente entende como um contexto de uma empresa e como a gente precisa lidar com as pessoas nesse contexto. Não tenho dúvidas, André, que a questão do protagonismo das pessoas, né, de dar autonomia, de dar confiança e de construir ambientes saudáveis é muito fundamental para que a gente sair dessa crise. Sim. Pegando o gancho, ainda está picando, tá, Amanda? Mas vamos seguir, porque paciência. Eu acho que aqui em Brasília, hoje de manhã, meus moleques não conseguiram fazer a aula deles online. Caiu, ficou fora do ar. Ontem, aquela lambança com a Andresa. Então, assim, e aí de tarde eu fui fazer uma reunião com o pessoal do Sebrae Prévio, mesma coisa. Então, acho que está aquele negócio de sobrecarregado, o sinal fica meia boca, né? Eles diminuem a qualidade para chegar em mais gente, né? Então, vamos embora. Pegando um gancho na empresa empresa do futuro, impacto social, lá no Sebrae a gente criou, né, uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, a carteira de negócios de impacto social. Basicamente, a empresa fazer o bem, né? A empresa ter lucro, é importante ter lucro, e para você conseguir atrair mais gente, juventude e tal, e também fazer o bem, não ser só a coisa capitalista. E não é o bem assim, eu contrato 10 pessoas, eu pago 10 salários, não é isso, né? É você extrapolar o óbvio e fazer uma coisa que esteja no core da empresa. Então, o que você falou é importante, tem que estar na essência da empresa, do empreendedor, do sócio, essa vontade de construir esse ambiente para os seus colaboradores, e também na parte dos colaboradores tem que estar, na medida em que ele tem isso e que ele valoriza, ele passa a tratar essa empresa com aquela história do empregado que trata a empresa como dono também, né? E aí a coisa floresce. Produtividade, felicidade, os retornos, né? O engajamento. Aí isso rebate no público, isso rebate no lucro. No público eu falo no atendimento, no atendimento ao cliente, relacionamento, lucro, produtividade, em tudo, né? É o caminho. Mas também tem muita empresa que bota isso na parede, né? Propósito. Propósito é a nova missão, né? Mais ou menos, né? Tem uma palavra que está na moda aí. Então, onde era missão, agora é propósito. E não faz, né? Então, tem que calibrar isso bem e aí passar por dores, passar por a dor. A crise é uma peneira, né? Ela leva, ela deixa passar quem está ali menos engajado. Claro que não tão exato assim, né? Mas aquele que está mais engajado, que se desdobra mais, que cria mais, que sai da sua zona de conforto e vai correr atrás do prejuízo junto com o dono da empresa, junto com o cliente. Aquela história de vestir a camisa dando pulos mesmo, aí esse pessoal vai ficando e eles têm que ser reconhecidos. Também é um processo, né? Um ciclo que todo mundo vai aprendendo. Então, o empresário tem que reconhecer esses caras extraordinários que surgem nas crises, né? Os caras também, extraordinários ou não, tem que reconhecer o empresário, o empreendedor, que proporciona para eles condições bacanas de trabalho, condições de crescimento, e isso vai se... E a crise vem e empurra todo mundo, né? No sentido de ter que observar essas coisas melhor, né?
André, porque não tem mais outra opção, né? Você vai observar essa coisa. A gente, o trabalho ordinário, o ordinário que eu digo no beabá, a gente está vendo aí a gente falava muito assim, as máquinas, inclusive eu acho que isso é até muito ultrapassado, em época do Covid mais ainda, assim, as máquinas vão substituir os homens e tal. A gente vê aí a importância desse caminhar junto, né? Sim, O Covid, ela para quanto que a tecnologia, ela nos expande. Ela pode nos expandir, se a gente souber liberar muito potencial e do nosso capital. E não é só a tecnologia, é a busca de cada um também por esse processo. Porque, assim, eu vejo, às vezes, André, um peso muito grande no colo do empresário, do líder, como se ele fosse o salvador da pátria, como se ele fosse responsável. E não dá para ser assim. Não dá para ser assim, né? Então, dentro da organização, precisa de uma empresa, de uma pequena empresa, de uma média, uma grande, precisa se reinventar, ter esse senso de dom e ajudar nesse processo de construção de algo maior. E o líder precisa ter essa abertura para poder ajudar no cliente. Ser empresário é um desafio e fazer gestão de pessoas é um super desafio. Você precisa abrir mão do seu ego, nesse momento mais do que nunca, né? Então, eu preciso abrir mão do meu ego, não sou eu que sei tudo. Você precisa assumir a sua vulnerabilidade. Eu erro. uhum, uhum, Você não consegue criar essa conexão com seus colaboradores. Então, é ouvir mais, ter uma escuta ativa melhor, as pessoas a saírem das suas caixinhas, ajudar as pessoas a verem outras perspectivas, dar liberdade e vai vir pancada, vai vir gente discordando. E por isso que eu falo do ego, né? Vai vir gente discordando, vai vir gente achando que não é daquele jeito, vai vir gente questionando a sua ideia. Então, o líder, ele precisa se reinventar, mas ele precisa dessa contrapartida, né? Ele precisa que do sim, outro queiram fazer. Não tudo na conta do empresário, né? sim. Assim, a parte, mas o meu também não dá para ter essa postura. Isso não é, É. não é desejável. Olha só, tem um dado aqui, eu sempre achei o brasileiro reclamão, na média, né? Você vê nas redes sociais aí a zona que é. Aí saiu uma pesquisa de uma instituição internacional que eu não conhecia, International Stress Management. Eles fazem uma pesquisa global e aí o Brasil é o país dos consumidores mais reclamões do mundo. 47% reclama agressivamente. Agressivamente, 47%. Na Europa, 14%. Aí eu te pergunto, né? Isso está na essência. Você vê nas redes sociais, você vê por essa pesquisa, você vê o povo senta num computador, vira aquele desenho do Pateta que ele pega o volante do carro e vira um monstro, né? O cara pega o computador e vira um monstro. E o trabalhador brasileiro, o empregado brasileiro, ele é reclamão também? Minha percepção é de que é, mas é a sua. Ele reclama demais, ele tem que melhorar também nesse processo, né? Eu acho uma, a nossa cultura brasileira, de maneira geral, ela é muito papel de vítima, protagonista. Hum, Tá? hum, A culpa é da empresa, a culpa nunca é minha. A gente nunca olha para nós e falamos, espera aí, porque tem uma frase que fala assim, qual que é, foi um que falou, que é um psicólogo famoso, qual que é a sua responsabilidade na desordem que você se encontra? Porque, meu amigo, boa. sempre responsabilidade, não tem como você transferir a responsabilidade para as. Mas a nossa cultura não é uma cultura de assumir responsabilidade. Se a gente for um pouquinho antes, André, não é uma cultura de a gente trabalhar autoconhecimento. É uma cultura de contar, mas não de eu olhar para entender as limitações, quais são as minhas coisas para me desenvolver. Então a gente reclama muito mesmo, porque esse é o jeito mais fácil que tem. Sabe batata quente? Eu jogo o Uhum, problema. concordo. Tá com você, não tá comigo. A gente, ao invés de jogar frescobol nas organizações, com os nossos líderes, com o empresário, a gente quer jogar tênis. Né? Porque o frescobol Uhum, você perde a graça. O tênis, não, você quer, precisa cair no chão porque alguém precisa ganhar. Então a gente precisa valor,
né? A gente precisa assumir, sim, um papel de protagonismo. O que você vive é em função das suas escolhas, né? Esse tratar o funcionário como adulto, André, é muito importante. As organizações, os empresários, de maneira geral, nosso modelo de gestão, a gente trata as pessoas igual criança. A gente coloca no colinho e tem que orientar tudo que tem que fazer, porque senão ele não vai saber. Se você tem um exemplo extremamente lógico, você tem que colocar dentro do banheiro, que depois que você vai no banheiro você tem que lavar a mão. Tem que lavar. É, Mas você não vamos falar isso para os colaboradores porque eles não vão entender. Não vamos divulgar isso porque não vão entender. Não, vai fazer a gestão de desempenho, gestor, você tem que marcar de todo mundo. Cara, tratar os colaboradores como adultos. São adultos. Aí, André, se ele não te responder, se ele faltar confiança, aí sim você tem uma medida. Mas tratar como criança ajuda, favorece essa postura de educação. Eu tenho sempre alguém sim. para eu não preciso pensar. Sempre tem alguém para pensar para mim. Eu sou o neném aqui da organização que precisa ser levado no colo, porque senão eu dou birra. A gente reforça isso. Então, que tem a ver com a nossa cultura. Então, a gente precisa mudar, né? Precisa mudar essa lógica que a gente encontra dentro das empresas. De maneira geral, a gente encontra isso. Mas aí vem o momento da dificuldade, uma dificuldade extrema, né? Não vamos falar só dessa crise, mas qualquer dificuldade que coloque em risco os empregos da galera. A empresa do dono, os empregos da galera. Eles passam por isso. Dificilmente, mas passam e tal. Teria que ter um aprendizado, né? Teria que ter uma ressignificação ali de possíveis problemas, uma empatia entre as partes e tal. Isso acontece? Ou é só aquele susto ali, sabe aquele negócio de você, puta, pô, passei. Aí, um mês depois, você já está de novo, mimizento. O empresário também, para não falar só do empregado, né? Já está lá também chuchando meta no empregado e sem condescendência nenhuma, pedindo coisas que não devia pedir, expondo o empregado a condições que não são legais. Essa barra sobe bem devagarzinho no Brasil, né? O que você acha? Sobe bem devagarzinho. A gente tem dificuldade, muita dificuldade com falar a verdade, falar o que precisa ser dito. Eu gosto de uma frase assim que fala assim: você não tem direito de não dar feedback ao seu colaborador, você não tem direito de impedir o desenvolvimento, mas a gente tem muita dificuldade. Mudar dói pra caramba. Aprender com é muito mais do que mudar comportamento, porque o comportamento, André, ele vem arraigado nas nossas crenças, né? Algumas dessas crenças começam a ser formadas lá quando a gente. Então a gente se comporta, não é à toa, não é porque eu sou mal e sou ruim, não existe essa vida dual, malzinhos, não é assim que classifica, né? Então tem todo um comportamento arraigado. Quando a gente fala sobre isso, André, é transformar a cultura. Passa por uma revisão do acredita, os nossos valores, como a gente transforma esse comportamento e como que a gente reforça isso no dia a dia. E é difícil pra caramba. Se a gente não tiver uma coerência dos líderes, do empresário, se ele não bater firme nisso que ele quer, nessa nova cultura que ele quer, for contra isso, ele vai eliminar. A gente tem essa dificuldade, tadinho, família, não é assim, mas a gente precisa ser mais profissional nesse sentido. Se a mudança, se a pessoa vê que é algo de verdade, que é algo que não tem opção, se ele quer continuar naquela organização, se é valor para ele, ele vai mudar. Agora, se ele vê que é uma brincadeirinha, é melhor nem fazer. Porque aí na próxima que você vai fazer não vai ter efeito nenhum. Né? Então, Até porque demitir pessoas, tem muita gente que tem dificuldade em demitir, né? Muito empresário tem dificuldade. E aí vai porque pegar. você não, assim, a pessoa, se ela não está performando dentro da sua empresa, a pessoa, eu sempre olho a demissão, André, já fiz algumas, né? E eu chego no esse processo, boto todas as possibilidades. Quando eu vou fazer uma demissão, eu olho para a pessoa, por mais que ela esteja pé da voltada, que seja um momento difícil, talvez o mais difícil de um momento numa organização, eu sempre olho para ela e falo, cara, o lugar dela não é aqui, o lugar Uhum. dela é, cara. Então, esse processo de dor faz parte do seu processo de crescimento, Uhum. né? A gente, para precisa ter coragem.
Não é fácil. Pegando o gancho na cultura. Então, para a gente dar um serviço aqui, mais uma coisa bem prática. Olha só, eu sempre tive para mim, é muito mais fácil você construir uma cultura do zero do que você mudar um negócio que já está todo cagado. Então, assim, para os empresários que vão abrir um negócio, eles, no processo de planejamento, delinear bem o que eles querem de cultura para a empresa deles e fazer uma seleção cabulosa, fazer uma seleção intensa assim, uma seleção de perfil, não é de currículo, é de perfil. Currículo vale até menos do que perfil, do que atitude, do que, né, nessa hora. E quem não tem, quem não vai abrir, quem já está com o pepino na mão, é nesse processo de turnover que vai acabar tendo que acontecer, se ele não conseguir encaixar um diálogo legal e tal, aí você faz isso. E aí você começa, aí tem um processo de contaminação, né? Se você tem lá 10 funcionários, 20 funcionários, um contamina, dois contamina mais, três, você não precisa ter os 20 na mesma avenida. Você tendo ali 3, 4, 5 em 15, 20, você já gera um efeito violento que vai te ajudar muito a resolver, né, e construir essa cultura que você quer, que vai botar a sua empresa mais para frente, né? Perfeito, André. Você trouxe importante. Se você vai construir do zero, já constrói você, né? E o jeito que você quer, de preferência conectado com o que vem dando certo. O que vem dando certo? Ambientes em que a gente trabalha com a flexibilidade, em que a processo de inovação, em que a gente já dá mais autonomia para as pessoas, em que a gente já trata as pessoas como adultos. Em termos práticos, o que você tem que fazer, empresário? Você tem que definir lá quais são os seus valores, o que eu tenho, transformar em comportamento. As pessoas elas olham para o valor, ela olha lá. Trabalho em equipe. Nós trabalhamos em equipe. Ela fala, trabalho em equipe para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra coisa. Fica intangível, fica aqueles nomes na parede. Sim. Mandar você pode até saber decorado, às vezes você nem sabe, você não sabe nem como é que é aquele negócio, assim. Nosso valor é inovação. O que é mesmo inovação? Você precisa transformar isso em comportamento, para as pessoas entenderem assim, como é que é aceitado me comportar aqui dentro dessa organização. O que é valorizar? E o seu sistema de recompensa, como você reconhece, eu não estou falando só de dinheiro também, mas recompensas informais, enfim, precisa valorizar comportamentos, precisa ter essa coerência. Começar do zero é muito mais fácil do que mudar, mas é igual você falou, o efeito você precisa ir começando aos poucos, reforçando o que você quer, dando estímulo para o comportamento que você quer manter e o que você não quer. Se você coloca lá que o seu valor é uma estrutura mais horizontal e você tem uma pessoa dentro do seu time e ele valoriza a questão da hierarquia, dá para ele continuar. Vai dar tilt. Dá Mas tilt. então, uma boa seleção, né? Uma boa seleção é fundamental. E lembrando que numa entrevista de emprego, eu sempre falei, é o lugar onde se mente mais no mundo, né? Dificilmente alguém expõe uma fraqueza, alguém fala que não dá conta. É difícil. Todo mundo sabe tudo, fala que sabe, faz tudo. E os selecionadores, assim, quem não é mais. Engole, né? Vai engolindo ali. Você tem que ter maneiras, isso eu acho que é um mercado legal para a pequena empresa, você trazer esse tipo de serviço, automatizar um pouco isso de uma forma com muita inteligência para os caras, eu não sei se tem, né? Posso estar falando até de coisas que já tem. Muito. É a área que mais tem aí Tem? e pequenas, oferecendo serviço já com inteligência artificial para Pois é. recrutamento focado em valores, focado na cultura, não na. Então, e você lê o que por trás do que o cara está falando, não é? Você faz aquelas perguntas meio ali que parecem que não tem tanto contexto, mas aí o psicológico, o técnico que está ali dentro da tecnologia vai moer aquilo ali, vai te falar, vai dar uma nota para esse cara, vai dar um score para esse cara. E aí você afunila isso depois um pouco mais com o seu feeling, né? Seleção, se você começa certo no processo seletivo, a chance de você ter a cultura que você deseja é muito mais alta.
A gente precisa acertar mais no processo seletivo. Eu vejo muitas pequenas empresas assim, faz a seleção de qualquer jeito, manda lá o currículo, aí dá uma olhada no currículo, coloca o cara para dentro. Não dá para. Pois é. A gente tem dados aí dentro dessa área muito assertivos, mostrando assim, são muito contratadas pela competência ainda hoje do seu currículo e são demitidas pela parte comportamental. Então, Ah, é verdade. mais sucesso parte de gestão e, consequentemente, alcançado melhores resultados, são as empresas que fazem processo seletivo focado na parte comportamental. Porque a parte operacional, a parte técnica, a gente aprende. O conhecimento está no mundo. E, É fácil da gente e aprender e mudar o meu comportamento. sem Então, falar na não dá. parte, Tá? sem falar na parte ética, né, também, que às vezes vem embarcada, você nem olha para isso, e você está contratando um maior vagabundo da paróquia, né, que o cara que vai trazer cisânia, o cara que vai trazer é, comportamentos assim muito negativos, né, que não estão no escopo do trabalho, estão no escopo do seu desenvolvimento pessoal, né? André, se você no seu time, se o seu time for pequeno, se você tiver uma de influência dela, ela consegue ganhar todo mundo. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Pois é. Essa. Aí, deixa eu te perguntar, tava dando uma fuçada no seu Instagram lá pra gente pra pegar uns ganchos pra gente falar aqui. Aí você postou uma pergunta que é assim: quem você é? Qual é a sua potência? Alguma coisa assim. Como é que um profissional, seja um profissional que vai ser empregado, seja um profissional que vai empreender no sentido de ter uma empresa, né? Ter um CNPJ, mas lembrando que empreendedorismo é atitudinal, não é ter uma empresa. Mas o cara que vai ter uma empresa, como é que caminho das pedras que você dá para ele se ler? Para ele sentar, fazer uma autoanálise e falar assim, cara, eu sou isso, minhas fortalezas, meus pontos fracos também estão aqui com muita clareza, assim, muita assertividade. Várias formas. O processo de autoconhecimento, que é a chave de tudo, ele é um processo contínuo. Então, assim, primeira notícia, nunca acaba. Isso a sua vida inteira. Mas como que você pode startar isso? Primeiro, André, você precisa olhar para você, né? E olhar para você e fazer a seguinte pergunta: o que que me dá tesão? O que eu gosto de fazer? Que assunto que eu gosto? Que assunto que eu gosto de dar? O que que eu vou lá e faço? Não é porque me manda, eu faço porque eu quero, isso me dá prazer. Isso começa a te trazer alguns elementos que vão mostrar suas preferências, né? O que que te motiva? Bom, existe uma forma. Às vezes a gente se uma coisa, na verdade, você pode complementar. Às vezes, como eu me vejo, é muito diferente como as pessoas me veem. Então, esse olhar é um olhar muito importante. Então, eu sempre falo assim, algumas palestras eu falo. Vou pedir para vocês fazerem um exercício, vou dar um desafio para vocês nessa questão do autoconhecimento. Você vai pedir para 5 pessoas, 6 pessoas do seu relacionamento para escreverem. Ela não vai te falar, porque quando a gente fala, a gente tem dificuldade de dar feedbacks verdadeiros, né? Então, elas vão escrever, pode ser até no computador, sem precisar colocar quem é, o como que elas te das suas potências e das suas limitações. Recebe esse material com carinho, não pode ficar com ranço, né? Se você souber quem foi, porque a nossa primeira reação é olhar e falar: só desse jeito, É. não, não sabe de A gente nada, eu fiz interpreta, quem escreve desse jeito aqui é fulano. É, ele, não eu faço isso por causa daquilo, então não, meu amigo. Abre teu coração daquele jeito, abre tua cabeça, né? Quebra aí teu ego, bota teu ego numa caixinha do lado, analisa esse material. Isso vai ser muito rico. Porque com essa construção, não é que você vai assumir tudo e falar, não, você vai analisar, né? Você já está se olhando, você já está se conhecendo, você já está entendendo, e você vai poder se analisar com esse material, com essa percepção de outras pessoas. Isso é muito rico. Existem pesquisas que mostram que a gente sempre está ali acima do que os outros nos percebem. Então, isso é um exercício, abaixar o nosso ego, entender que a gente é vulnerável, entender que a gente é aprendiz e que está desse jeito.
E o terceiro, tem várias ferramentas de avaliação de perfil, de análise de perfil, né? Lá no Sebrae a gente até utilizava uma chamada Human Guide, que eu gosto pra caramba. Você precisa de uma serviço especializada, você vai precisar de um profissional para aplicar isso e para te dar uma dica, te ajudar nesse processo de descoberta. É muito efetivo, mas tem que investir aí nesse caso. O Human Guide eu fiquei de cara. A nossa colega Carla Reck foi me dar o feedback na época. Ela ia lendo e falou assim: o que é isso? Alguém entrou na minha cabeça. E ficou, cara, ela não tinha um conceito com o qual eu não concordasse. Positivo ou de melhoria, não tinha. A avaliação de... Esses instrumentos de avaliação são explorados hoje em dia. Assim, tem que pesquisar qual, não pode ser qualquer um, porque tem uns que é meio... Nossa, coisa meio assim. Mas se pesquisar, encontrando um que seja bom, tem uma coerência com a realidade muito forte. Eu vou indicar um outro site, eu não lembro do nome agora, depois eu posso explicar para você, mas tem uma avaliação, é em inglês, né? Quem não souber, enfim, joga lá no Google Translator, sobre forças de caráter. Você consegue tá um grupo de fora, né? Mas você consegue fazer uma avaliação, André, quais são as suas potências. Ele tem 27 ou 28 forças de caráter. Se você jogar forças de caráter no Google, vai sair. E aí você consegue fazer uma avaliação mais simples, você não paga nada. Lógico que a mais complexa ela é melhor, né? A mais completa, não complexa, porque acho que a gente é simples também. Mas essas para quem não quer ir um profissional, caminhos mais alguns eu indico. Análise no Google e faz online gratuito que você consegue ter uma visão, né? Tá. A gente está aqui com 42 minutos, Amanda. Vamos fazer agora, para a gente ir encaminhando para o final, assim, tem aquela história, né? Tem milhares de mapinhas de competências do futuro. Competências do futuro isso, competências do futuro aquilo. Mas vamos falar aqui de uma meia dúzia que eu acho que quase nenhuma é 100% do futuro, né? Você já tem uma ponte de coisas que você pode ter sinais fracos, sinais fortes, né? Mas você já tem. Vamos falar de umas três que você fala assim, cara, isso aqui está começando a brilhar agora, fiquem ligados. E três que a gente fica nessa do futuro, tipo transformação digital, fluência digital. Ah, é do futuro, não é do futuro, tem 10 anos que você já tinha que estar nesse processo, né? Quando a expressão transformação digital pegou velocidade, 4 anos atrás, mais ou menos, aí vem os gurus, né? Vem os caras lá, os clichêsistas, aí transformação digital. Tá. Aí vem a coisa da transformação digital, é feita por pessoas, que é uma coisa óbvia, porque ainda não tem um robô, um exterminador do futuro aqui para gente. Tudo começa com pessoas e termina em pessoas, né? Você faz tanto as concepções, as parametrizações e as operações para as máquinas trabalharem, para as inteligências artificiais trabalharem, quanto e elas trabalham para alguém. Alguém tem que consumir o que elas fazem, são pessoas também. Nesse meio do caminho tem um monte de gente que vai otimizar, vai vender, vai aproximar as pessoas, vai ter um monte de tipo de serviço que são essencialmente humanos, que ainda tem muitos humanos, muita gente fazendo. Mas assim, três dessas que estão hoje assim em mais evidência, mas já são uma realidade. Se você pudesse falar até três, uma, duas, três, aí fala assim, ó, galera, presta atenção nisso aqui, que eu acho que isso aqui nos próximos 10 anos vai dar uma bombada, vai dar uma hypada aí e vai agregar, vai a gente dá uma chance para as pessoas abrirem, conseguirem largar na frente um pouco, sabe? Vamos lá, André. Quando a gente fala de competência do futuro, até o Covid, a gente olhava o futuro. Então, assim, essas competências do futuro muito misturadas com o presente. Chegou. É agora. A gente teve um tempo, porque a gente já vem falando isso. Se a gente pegar esse encontro aí do Fórum Econômico Mundial, em 2015, eles já colocaram a inteligência em 2020
como a sexta competência mais importante. Só que eu não sei quem foi que desenvolveu de 2015 a 2020. Quem foi que olhou isso, levou a sério e desenvolveu. Aí vem a pandemia e fala, ó, porque se você não desenvolver, você vai morrer, né? Então, assim, não tem outra opção. É. O que a gente, eu falo assim, o que a gente vinha falando em termos de gente, de pessoas, há 2 anos, antes do Covid, há um ano, o que o Covid fez acelerar? A gente só não estava fazendo. Sabe aquele negócio da onda tá vindo? A gente, igual quando o Covid começou lá na Coreia, a gente falava, não, lá na China, né? Não, Sim. aqui não. Eu pensei assim, eu pensei. China, que é aquela coisa, né? A mesma lógica. Mas então, primeiro, André, assim, para que essas competências fluam, para que as competências apareçam, a gente precisa trazer um pré-requisito. É preciso espontaneidade. A gente precisa ser mais espontâneo. Se a gente não for espontâneo, né, a gente não vai conseguir desenvolver e fazer com que a maior parte dessas competências do futuro que elas fluam. Então, isso é muito importante. E ser espontâneo é ser quem você é, né? É deixar a sua personalidade florescer. Quais que eu coloco agora? Essa não dá mais para esperar. Uma, eu acho que ela é até meio óbvia, que é a resiliência, né? E o que é essa resiliência? É essa capacidade de sair do natural e voltar para o seu estado natural. Só que você só consegue fazer isso se você sabe qual que é o seu estado natural, né? Se você não tem autoconhecimento, que foi o nosso papo aqui há 5 minutos, você não consegue desenvolver a resiliência. E como que você desenvolve isso, gente? Saindo do porto, my friend. Ou se você trabalha numa seu coleguinha vai trabalhar com coisa que conhece, vai ler coisa que conhece, né? A gente precisa da nossa zona de resiliência. A crise desenvolver resiliência porque é sobrevivência. Mas assim, a maneira prática, saia da sua zona de conforto. Comece a fazer coisas que você ainda não tem competência, que você não conhece todas as respostas. Tá tudo bem. Assim você vai conseguir e seja genuíno, senão você não vai desenvolver. Segunda competência, né? Tempo, mas as pessoas a questão da atividade, inovação é pré-requisito, né? Não tem como a gente entregar eu não pensar na questão da inovação. E se eu estou pensando em inovação, eu estou falando de pessoas mais criativas. Como que eu vou desenvolver criatividade prática? Criatividade é combinação de coisas. Então, eu sempre recomendo, e até usando aí um pouco o que o Murilo Gun fala, né? Cara, começa a ler coisas. Sei lá, eu sou de RH. Ano passado, André, eu fui para um congresso de TI, eu era a única profissional de RH. E nas discussões, em várias discussões, eu ficava super perdida, porque eles estavam usando termos técnicos, e quando eu começava a falar, rapidamente eles me identificavam como um ser estranho. E eles falaram, de que você é? E eu falei, não, eu sou de RH. Que massa, que legal. E obviamente, tal outra forma, com idade, né? E trazer muito e se. Isso é muito importante. A gente é analógico, a gente tem uma lógica linear assim nas nossas escolas. Então, mas todo mundo é ativo e todo mundo pode se desenvolver. Então, acho que essa é uma outra competência fundamental para a crise. Ela é extremamente importante, porque se a gente continuar fazendo as coisas, a gente está achando que depois vai voltar tudo ao normal, não vai. Não. Se a gente não revisar os nossos modelos de negócio, se a gente não revisar como que a gente entrega, se a gente não entender que o digital, ele precisa ali coexistir com o físico, não tem que passar, eu vou voltar para o físico. Sim. Né? A gente E a criatividade também, só para pegar um gancho, testa coisa, né, cara? Fuça, testa. Você pode não ter ideias. Ah, eu não tenho ideia nenhuma. Cara, fuça, vai ler. Aí testa um aplicativo, testa um serviço online, testa uma forma diferente de fazer alguma coisa que você faz. Destrava o modo testador. Claro que se você tiver o ambiente para isso, né? Porque tem empresa que é muito engessada, né? Se você tiver abertura, testa, 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 testa. Cara, em 2 meses você é outra pessoa. Você é outra pessoa. E aí você vai adquirindo isso e vai vendo as amplitudes que a tecnologia tem
não só tecnologia, né? Processo, relações, relacionamentos. E aí você vai mudando, né? Se você testou e é melhor do que o que você fazia, da forma como se fazia antes, você implementa. E assim vai, leva a vida. Os famosos testes AB que você faz com pequenas coisas. Uma planilha que você entrega de um jeito, um Excel, muda ele, bota a cor, muda a fórmula, muda as abas e vai. Procura um aplicativo que pode substituir essa planilha, fazendo coisas diferentes. E assim a vida segue, né? Com tudo. Tem como ter acesso. Pô, cara, dá um Google, vai encontrar um monte de coisas, vai encontrar um monte de coisas diferentes, vai encontrar um monte de gente com tutorial, assim. Não tem por que a gente aprender, a gente fazer o que a gente quiser. A terceira competência que eu traria, André, um pouco menosprezada, é a questão da comunicação. Essa competência é fundamental, porque eu não faço Ctrl+V de pessoas, é impossível, não existe Ctrl+V para pessoas, cada pessoa é um, e o jeito que você fala é o seu jeito. Às vezes a gente fica assim, ai, mas eu não tenho conhecimento, eu não tenho background para participar, para falar. Cara, a sua vivência foi só você que teve na vida. O que você o jeito hoje sabe falar desse jeito, ninguém mais sabe falar. E a gente precisa estimular essa questão da comunicação para a gente gerar mais conexão e de valor. Então, existem várias outras, mas eu vejo essas três competências como importantes. Eu preciso falar de uma outra, André, que talvez essa tenha um pouco de pegar, mas a aprender, né? Que tem a verdade, que é eu me desconectar, então, das minhas crenças. Não no sentido de jogar, você já sabe, mas assim, de eu abrir para que novas coisas fluam, para que novas coisas apareçam. A gente brinca, a gente fala assim, tem até um treinamento no Sebrae que a palestrante trouxe isso. É mindset Waze. Quando você erra o Waze, ele fala assim, recalcule a rota. Ele não fica falando o seu burro, errou. Você tinha que... Não, recalcule a rota, cara. Recalcula a rota e segue, né? Mas para isso, possibilidade. Você precisa se permitir fazer isso de novo. Seja espontâneo e seja aberto para André, eu acho que depois tá, mas o que eu colocaria? Fazer análise, análise de futuro. Então, isso é, existem Tá, não tá picando de um minuto para cá, quase não deu para ouvir nada. Tá picando muito. Tá picando a live inteira, mas devagarzinho. Agora deu uma picadona grande aí. Volta, você estava falando do análise de cenários, análise de a futuro, análise de futuro, então, futurismo, né? Estudar futurismo, futurismo. como do futuro, como é lógico, né? Não é mãe de nada, tem técnica, mas como a partir dos dados, como a partir do que está acontecendo, eu consigo fazer essa análise de futuro. Isso é muito importante. Não é treinado para fazer isso, tem muita técnica, tem muita coisa que tá. Para competência, é, lidar com pessoas, saber se conectar com pessoas, saber a cura de pessoas. Então, sobre como que o cérebro funciona, por que as pessoas se comportam como as pessoas se comportam. Isso é uma super habilidade do futuro que a gente pode desenvolver em todos os níveis. Tá. Dentro dessa linha, olha só, quem quer evoluir, Amanda, assim, eu tenho dito que como a gente ficou em quarentena dentro de casa, se você quisesse fazer algum treinamento, participar de algum curso só online, né? Era o único jeito. E aí eu já era um cara muito conectado em redes sociais, mas eu nunca tinha parado para estruturar, assim, mais do ponto de vista de aprendizado. Era meio aquela coisa meio vitrine, aí você segue uns caras legais, que falam as coisas legais, aí você tem ali as fofoquinhas, besteiradas, era mais ou menos isso. Aí eu falei, cara, deixa eu ver aqui, eu tracei para mim
3 grandes campos que eu precisava, que eu queria aproveitar o tempo e avançar. E aí construir uma trilha de formadores de opinião, de produtores de conteúdo, porque isso se amplificou demais também. Então, não é, eu estou falando dos caras de 1 milhão, 2 milhões, não. Estou falando de um monte de caras de 30 mil, 40 mil, 50 mil seguidores que estão ali ralando para chegar no 1 milhão, mas estão numa distribuição violenta de conteúdo e tem aquela, quase todos eles usam aquela fórmula a fórmula de lançamento, em que eles distribuem um monte de conteúdo, curso, 4 aulas, 6 aulas, 8 aulas, PDF, guia, manual disso, manual daquilo. No final eles vão te vender, eles querem te vender um negócio com maior valor agregado e está certo, tem que vender mesmo. Mas só que nessa brincadeira de pegar esse processo até a venda, eu me conectei com um tanto de gente bacana, e você tem esse conhecimento granularizado, aí eu sabro, eu tenho lá meus grupos de WhatsApp comigo mesmo, eu tenho um grupo que é de ferramentas, eu tenho um grupo que é de insights, eu tenho um grupo que é de... Aí tem a temática do e-commerce. Comecei a construir. Deu um negócio legal, printo, mando um link, vou salvando, depois vou revisitando, escrevo artigo. Cara, eu vou te falar que o que eu aprendi em 60 dias desse jeito, eu fiz um outro perfil meu escondido, que ele tem lá 12 pessoas. São 12 pessoas assim, só porque para não poluir. Então, de vez em quando eu vou lá, passo umas 2 horas vendo as coisas e tal. Uma maneira, que não é uma novidade, eu só organizei a parada e defini os focos, porque também vem de tudo. Tria, tem gente que não é tão legal, né? Tem gente que é meio enganadora, tem gente que é meio... E aí você foca, filtra. Cara, 2 horas por dia no mínimo, eu estou aqui assistindo live, pegando aqueles quadrinhos com as informações resumidas, baixando coisa, me inscrevendo em mini curso gratuito. Só que os mini cursos gratuitos da galera é curso de 10 horas, curso de 12 horas, não é mini de 1 hora. Então você passa uma semana mergulhado num tema, depois o cara vai te vender um negócio de 200 horas, com um grupo de Telegram super fodástico, e que ele vai ter lá dicas exclusivas, e vai te vender também um suporte da equipe técnica dele. Não quero isso, isso aí tá beleza. A mentoria dele e da equipe técnica, né? Porque também tem isso. O cara, né? Como é que ele vai dar mentoria para mil negro? Não tem jeito. Aí tem as masterclass. Aí uma vez por semana ele vai lá, faz uma aluna lá de 2, 3 horas, interage, e o resto é com a equipe. Mas beleza, isso é um modelo de negócio que é de bastante sucesso. Então, estou dizendo isso para a galera, seja empreendedor, seja quem tá com emprego, eu hoje tendo a valorizar mais isso. Falta 2 minutos só para a gente fechar, tá? Tem um sinalzinho aqui. Eu tendo a valorizar mais isso do que fazer um curso de 40 horas, 5 dias enfurnado numa sala e lá, você sai de lá pilhado, mas é tudo muito concentrado, né? E você não tem a rédea do que você quer. Então, o que você acha? É o aprendizado just in time. Just in time. Aprendo na hora. Gosto, pego o que faz interesse, o que faz sentido para mim, aprendo na hora e já começo a gerar insight a partir daí. Isso é tendência, isso é tendência. Assim, a gente tem que colocar na nossa agenda diária, André, 40 minutos, 30 minutos para isso que está fazendo. Todo mundo tem que colocar isso. É isso aí. Eu tenho feito mais, porque a quarentena tem um pouco mais de tempo. Mas quando voltar tudo para a rotina, é isso aí. Beleza. Ó, 1 minutinho. Né? Tem que ser prática diária. E aí envolve o aprender a... Isso. 1 minutinho, Amanda. Ó, valeu demais. É fera demais. Obrigado. Falando para o pessoal, eu não falei no início, como é a primeira vez que eu faço esse de maratona, eu vou falar bem rapidinho. São 5 dias. Amanhã a gente tem o Fabiano, um colega do Sebrae Minas, vai falar de inovação, né? Depois a gente vai falar com a Verônica de aceleração de times. Ela trabalha no César, hoje foi uma colega no Sebrae, uma César de Recife, foi colega nossa, né? E depois tem o Cadu, lá da unidade de competitividade, que vai falar da retomada de processos, protocolos, né, ideias legais para retomada, que já está acontecendo em vários estados, e o Sebrae tem um monte de coisa legal para todo mundo usufruir. Amanda, fecho aí, obrigado demais, viu? E aí vai ficar disponível aqui no IGTV também. 10 segundos. Um super... Gente, deixa